Está começando o ApexCast, um papo descomplicado sobre exportação e atração de investimentos para o nosso país. Uma realização Apex Brasil. Olá a todos e bem-vindos ao ApexCast, o podcast da Apex Brasil. Eu sou Mário Saad, analista da área de comunicação da Apex Brasil, e hoje vamos conversar sobre o trabalho da área de internacionalização da agência e sobre o webinar que acontecerá hoje à tarde, em parceria com a Fundação Instituto de Administração, a FIA, sobre como elaborar a estratégia internacional da sua empresa em tempos de crise. Antes de mais nada, se você ouvir esse episódio do ApexCast depois da realização do seminário, pode ficar tranquilo, o conteúdo ficará disponível no canal da Apex Brasil no YouTube. Está aqui comigo a analista de internacionalização da Apex Brasil, Luciana Gatto, atualmente coordenadora da área, que vai nos contar um pouco sobre os serviços de internacionalização e sobre o webinar que acontece hoje em parceria com a FIA. Luciana, de que forma a Apex Brasil atua na internacionalização das empresas brasileiras? Oi, Mário. Oi, pessoal. A Apex Brasil tem um programa de internacionalização para apoiar empresas que queiram abrir operações no exterior. Essa expansão internacional fica configurada, por exemplo, na abertura de uma loja, de um escritório comercial, de um centro de distribuição num país no exterior e até mesmo numa fábrica, numa operação de produção no país alvo dessa empresa. Nós já apoiamos diversas empresas nesses últimos anos e a gente usa a experiência dessas empresas para ajudar outras empresas a se prepararem para esse passo, né, para esse investimento das suas empresas fora do Brasil. Nós temos visto nos últimos anos um interesse crescente pela internacionalização ou pela expansão internacional das empresas nos mercados externos, e a gente sabe que as empresas de produtos em especial, costumam ter um envolvimento gradual com o mercado. Elas começam exportando e depois elas vão buscar mais envolvimento, né, com os mercados de destino, os mercados-alvo. No entanto, para as empresas de serviço, por exemplo, isso não se dá desse jeito. Elas costumam precisar estar presente no mercado para prestar o serviço. Então, a gente tem visto uma demanda muito maior, e em alguns mercados tem uma pressão para que as empresas estejam presentes, estejam mais próximas dos seus clientes, né? Então, a gente tem atendido cada vez mais empresas interessadas nesses produtos, e a coisa mais importante que a gente tem a dizer para as empresas é muito importante se preparar para dar espaço. O investimento no exterior, ele pode ser muito interessante, ele pode ser muito recompensador para as empresas, mas ele precisa ser planejado com detalhes para que você dê o passo na hora certa, né? E que possa ter os melhores resultados, que obviamente esse é o interesse das empresas e nosso ao apoiar as empresas. Obrigado, Luciana. E que serviços a área de vocês oferece e como as empresas podem chegar até vocês? Olha, o programa de internacionalização, ele está baseado em três tipos de produto, né? Tipos de serviços que a gente tem. São três, a gente costuma dizer que são três soluções diferentes. A primeira delas é a capacitação. A gente oferece um conjunto de cursos, incluindo webinars, workshops e cursos presenciais com parceiros e também cursos online. Na nossa plataforma de capacitação, Passaporte para o Mundo, tem um conjunto de atividades sobre internacionalização que estão disponíveis para quem quiser acessar a plataforma. E a gente tem cursos em parceria com, por exemplo, a FIA, né, a Fundação de Administração da USP, o FIA Business School, né? E também com a SPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, com um curso de marketing internacional. Essas atividades, essas soluções de capacitação são oferecidas para as empresas, algumas com custo, os cursos presenciais em geral têm um custo, mas é um custo mais baixo em geral do que o é oferecido pelo mercado. Então, a gente incentiva muito as empresas que querem se preparar a utilizar essas atividades de capacitação
para preparar a operação no exterior, ou para fazer o planejamento e decidir ou não pelo investimento. A segunda atividade que a gente oferece para as empresas, a segunda solução, é um atendimento customizado. Nós oferecemos para as empresas um serviço de acompanhamento do planejamento do plano de expansão internacional que elas desejem fazer. A gente começa esse atendimento entendendo um pouquinho o que a empresa pretende, quais são os planos iniciais, e a partir daí tem um especialista da área de internacionalização da Apex que vai acompanhar a empresa num processo de planejamento. Esse processo acontece, em geral, também em 3 etapas. A gente trabalha primeiro com as questões de estratégia, inclusive para avaliar se o mercado que a empresa pretende atuar foi escolhido em função de uma oportunidade ou de um estudo do que ele tem para oferecer de melhor, e se há outros mercados que poderiam oferecer talvez até mais resultado, melhor resultado, né? A gente trabalha depois com as empresas sobre o mercado em si, para buscar entender melhor o cliente dessa empresa, o concorrente dessa empresa naquele mercado, como que ela vai concorrer, quais são as vantagens competitivas dessa empresa naquele mercado, se é possível replicar a vantagem competitiva que a empresa tem no mercado nacional lá naquele país que ela escolheu para entender, e também para fazer um plano de marketing para atuar no mercado, né? E como última etapa, a gente acompanha a empresa na preparação da decisão mesmo, que é a preparação de uma avaliação sobre a viabilidade econômica desse investimento, quer dizer, dessa abertura de uma operação no país escolhido. Então, a gente trabalha nesses passos do atendimento individual com a empresa por até 2 anos. E é interessante lembrar também que, antes de começar, nós vamos trabalhar com uma ferramenta específica criada pela Apex Brasil, que se chama Avaliação de Prontidão. É bastante interessante para a empresa, serve para verificar que gaps existem entre o ponto que a empresa está e o ponto ideal para começar esse processo de internacionalização, e também acaba virando um plano para ela de como montar todo esse planejamento e a operação em si. Bom, e aí a nossa terceira solução oferecida pelo Programa de Internacionalização são missões de internacionalização. A gente leva a empresa que está se preparando assim, né, que vem fazendo esse planejamento e tal, a gente leva a empresa ao mercado de destino. Obviamente que existem mercados que são preferidos por grandes grupos de empresas, por várias empresas, na verdade, e a gente, então, seleciona alguns mercados e a cada ano a gente faz algumas dessas missões, né? E a gente lá apresenta o que aquele mercado tem para oferecer para a empresa. Vamos conversar com advogados, por exemplo, que vão ajudar empresas a preparar a abertura da operação local. Vamos conversar com gente de marketing, com gente de RH para saber sobre contratação no mercado. Vamos fazer visitas, ajudar a empresa a fazer visitas para contrapartes, para possíveis clientes, eventualmente, inclusive, né? Para que ela valide o plano de negócios dela naquele mercado. E aí, quando ela vai abrir a sua operação, ela já tem uma segurança maior, ela já sabe que o cliente entende o que ela está oferecendo e que ela pode ter uma operação bem-sucedida. Muito interessante. Você pode contar para a gente um pouco sobre o webinar de hoje? Ainda dá tempo de se inscrever? Dá tempo de se inscrever, sim. A gente deixa o link de inscrição aberto até quando o webinar já começou. Então, você pode se inscrever, leva uns minutos até que o sistema mande de volta uma resposta para você. Você entra ali, preenche seus dados e em seguida recebe o e-mail e pode entrar no nosso webinar. A gente vai falar com a FIA, naquele curso
que nós citamos agora há pouco, né? A gente tem com a FIA um curso de estratégia para internacionalização. Então, eles ajudam a empresa a refletir sobre quais são as razões que levam uma empresa a decidir, né? E como verificar se a internacionalização tem lugar dentro da estratégia da empresa, né? Ou como fazer isso. A gente reflete sobre diversas questões importantes na internacionalização de uma empresa, inclusive sobre como ela pode fazer isso, com ferramentas práticas mesmo, de como ela se prepara e de como ela leva adiante a decisão, né, de se internacionalizar. A gente faz esse webinar de hoje junto com a FIA, né, que é a instituição que oferece o curso com a Apex Brasil. Os professores Moacir Miranda, Diego Coelho e o Felipe Borini vão estar junto com a gente para discutir essas questões todas, né? Inclusive porque em tempos de crise vale muito a pena parar para planejar os próximos passos. A gente acredita que esse momento de crise pode ser uma oportunidade para que as empresas reflitam, parem um pouco e comecem a planejar as próximas operações, os próximos passos no mercado internacional. E a nossa intenção com o webinar é ajudar nesse processo. É muito importante mesmo, Luciana. E essa parceria da Apex Brasil com a FIA, como funciona? A gente tem um contrato com a FIA. Na verdade, nós temos até mais de um contrato. A FIA é a parceira que foi contratada pela Apex Brasil há alguns anos e é responsável pelo Passaporte para o Mundo, pela criação de conteúdo para o Passaporte para o Mundo e também pela monitoria. Nem todo mundo que entra no Passaporte sabe que a gente pode ali conversar com professores da FIA sobre pontos específicos da empresa, sobre grupos de discussões que são criados na plataforma. Então, eles são responsáveis por isso. E depois nós fizemos um novo processo seletivo, né, e contratamos também a FIA para esse curso de estratégia. Então, a gente oferece o curso presencial de estratégia. Agora ele não está acontecendo nesses últimos meses, mas a gente oferece em torno de 4 a 5 edições por ano do curso para empresas que querem pensar, né, querem começar esse processo de planejamento da operação no exterior. E são cursos, em geral, de 3 dias. A gente já fez edições customizadas, específicas, mas, em geral, é essa a tônica desse contrato com a FIA. E, por isso, nessa parceria, a gente tem apoiado aí já um bom número de empresas nos últimos anos, e a gente quer continuar e quer atender ainda outras empresas, novas empresas, e que possam dar um passo na expansão internacional, bem pensado, bem planejado, bem estruturado. Muito bom, Luciana. É isso, pessoal. Gostaria de agradecer a Luciana Gatto por esse bate-papo sobre internacionalização. Fiquem ligados na plataforma Passaporte para o Mundo, que você pode acessar pelo www.apexbrasil.com.br. O webinar sobre estratégia internacional em tempos de crise começa às 15h. Se você está ouvindo esse podcast depois da realização do webinar, não fique chateado. É só ir no canal da Apex Brasil no YouTube que você vai encontrar o conteúdo completo por lá. Fiquem atentos ao site da Apex Brasil, www.apexbrasil.com.br, porque a gente tem muitas informações e serviços para exportadores e investidores. Se você gostou desse episódio e quer se manter informado sobre o nosso conteúdo, lembre-se de clicar no botão seguir na sua plataforma favorita, para não perder nenhum lançamento. Um abraço e até a próxima. Esse foi o ApexCast, um podcast da Apex Brasil. Visite nosso site www.apexbrasil.com.br.